Olá pessoal, eu me chamo Rodrigo Coutinho, estou aqui hoje para darmos início ao nosso canal. Fala pessoal, seguinte, estamos estreando hoje o nosso canal, nosso primeiro vídeo. Espero que vocês gostem. Vamos tratar de alguns assuntos bem interessantes aqui. Agora, fala pra mim, você imaginou que a gente ia fazer todo engomadinho de frente pro quadro? Claro que não, aqui é uma parada mais alternativa. A gente vai tratar dos assuntos muito mais descontraído e muito rock and roll. Espero que vocês gostem. Então, começando aqui falando das nossas atividades, primeiro vamos apresentar o instrumental necessário para a gente desenvolver o trabalho dentro do nosso canal aqui, com as atividades, exercícios, as construções que nós iremos propor aqui. Então a gente precisa de uma lapiseira. A importância da lapiseira é devido ao seu traçado, a gente tem um traçado contínuo, então é bem importante que a gente tenha uma lapiseira. Uma borracha macia, na qual vai auxiliar se tiver alguma falha, algum detalhe que a gente precisa limpar. Um compasso. Compasso é um instrumento muito importante, galera, porque é o seguinte, vai nos auxiliar em quase todas as atividades. Agora, a dica que eu dou para vocês é, não comprem aqueles compassos de R$1,99 de plástico, porque aquele ali, ele não tem uma precisão legal e acaba que eles fazem espiral, não fazem a circunferência que a gente necessita. Então, a dica é compasso de metal. Para a gente afiar nossa pontinha do compasso, passa aí numa loja de ferragem, pede lá uma lixa fina, né? Para a gente conseguir obter uma ponta bem legal no nosso compasso e ficar tudo bem definidinho. Partimos agora então para a definição aqui das nossas réguas, né? Vamos dizer, o que a gente tem aqui para utilizar de importante de réguas? Bem, vamos utilizar um transferidor. O transferidor é super importante. Então tem uns que vão encontrar um transferidor de 360, igual esse aqui, e outros o transferidor de 180. Qualquer um deles está valendo. Uma régua de 30, né? Se o seu esquadro não for milimetrado, você pode ter uma réguinha de 30 só para a gente conseguir obter algumas informações numéricas aqui em centímetros. 30 centímetros é o suficiente. E essas duas belezuras aqui, né, são um par, usamos sempre juntos o nosso par de esquadros. Eles são super importantes nas nossas atividades. E o que causa maior dificuldade, a meu ver, na carreira de professor, na sua utilização. Então a gente vai sanar essa dúvida aqui na utilização dos esquadros. Nós temos aqui, falando um pouquinho dos esquadros, né? Duas formas triangulares, como a gente pode ver aqui. Dois triângulos retângulos, né? Catetos, formando um ângulo de 90 graus. E a sua hipotenusa. E esses dois triângulos, né? Nós temos a classificação da seguinte forma. Triângulo isósceles, dois lados iguais, uma base. Esses dois lados, com essa base, formam dois ângulos de 45, né? Então nós temos esse esquadro aqui, o menorzinho, e esse esquadro mais pontiagudo aqui, que nós vamos chamar de esquadro de 60 ou esquadro de 30, porque exatamente é o escaleno, onde eu tenho um ângulo de 60 e um ângulo aqui de 30 graus. Conjugando os dois, nós podemos traçar retas paralelas e retas perpendiculares. Então vamos começar aqui falando sobre essas construções. Então vamos lá, pessoal. Continuando aqui a utilização dos esquadros, vamos pensar da seguinte forma. Vamos poder traçar retas paralelas e retas perpendiculares. E a utilização dessas construções se decorre da seguinte forma. Então, dada essa reta R aqui, eu preciso traçar uma reta paralela a ela, qualquer posicionamento. Seguinte, qual a definição de uma reta paralela? Reta paralela, conjunto de pontos, né, que seguem uma direção e um sentido e distancia de uma outra determinada reta a mesma medida, né, constante. Para a gente construir uma reta paralela, é necessário que eu pegue a hipotenusa do meu esquadro de 45 e apoie sobre a reta desejada. Então tá aqui, ó, eu quero traçar sobre essa reta R. E aí notem que eu tenho os dois catetos livres.
eu apoio a hipotenusa do meu esquadro de 60 no um dos catetos de 45. E aí repare que, como eu falo para os meus alunos, o seguinte, o esquadro de 60, ele é o trilho, e o esquadro de 45, o trenzinho. Como todo trilho se desloca no trem, né? O trem se desloca no trilho, então eu faço aqui, ó, piuí, tic-tac, levando assim, ó, onde eu traçar e posicionar o meu esquadro em relação ao meu trilho, né, brincando a relação do trem e do trilho, eu terei retas paralelas. Caso eu tenha um ponto específico, é o caso, eu destaquei esse ponto A aqui, eu queira traçar uma reta paralela à reta R pelo ponto A, eu desloco a minha hipotenusa até o ponto A e nele traço a minha reta paralela. Lembrando que toda construção de desenho geométrico tem uma notação. A nossa notação para retas paralelas, nós faremos da seguinte forma. Eu pego, crio duas linhas, tracinhos inclinados paralelos. Então, essa simbologia aqui se refere a nossas retas paralelas. Então, falando agora das retas perpendiculares, o que acontece com as retas perpendiculares? A construção, a gente segue o mesmo princípio das retas paralelas. A gente só no finalzinho faz uma mexidinha ali para organizar os esquadros para que eles formem a angulação desejada. Então, como é que a gente vai construir? Então, dada essa reta S aqui, eu pego o meu esquadro de 45, apoio minha hipotenusa sobre ele. O mesmo processo que a gente fez quando traçou uma reta paralela. Feito isso, eu pego o esquadro de 60 e apoio sobre o meu cateto do esquadro de 45. Dessa forma, se eu deslizar, né, no trilho trenzinho, eu terei retas paralelas. Só que o objetivo agora são retas perpendiculares. Então, para as retas perpendiculares, eu uso o seguinte. Minha hipotenusa do esquadro de 45 está apoiada sobre a reta. Esse esquadro, o esquadro de 45, tem o meu cateto apoiado na hipotenusa do de 60. E esse cateto aqui está fazendo nada, cara, está sobrando. O que a gente vai fazer? Vamos trazer ele para a atividade, vamos fazer com que ele trabalhe um pouquinho. Então a gente troca o cateto de posição. Nesse momento que eu troco, a minha hipotenusa fica livre aqui, não pertencendo mais à reta S, e em qualquer lugar que eu traçar sobre a minha hipotenusa, eu terei retas perpendiculares às retas, a reta S ali no caso. Se eu quero determinar uma reta específica passando por um ponto determinado, eu arrasto, né, o trilho, o trenzinho, piuí, levo até o ponto desejado e crio a minha reta perpendicular. Como nós falamos na reta paralela, toda reta perpendicular também vai ter a sua notação, né, sua forma de se escrever geometricamente, digamos assim. Então a simbologia de uma reta perpendicular se dá dessa forma aqui, ó. A notação correspondente é um Tzinho de cabeça para baixo, duas retas perpendiculares, definindo assim retas perpendiculares, retas que formam um ângulo de 90 graus. Falando agora de duas outras construções básicas, né, do desenho, nós podemos definir aqui a mediatriz e a bissetriz. Então, duas construções que nós utilizaremos o compasso, né? Tá aqui o nosso compasso. Então, pensando aqui na mediatriz, né? A gente define a mediatriz como um grupo de pontos, né? Ela é um lugar geométrico. A gente define a mediatriz como um grupo de pontos que tem sempre uma mesma distância de dois pontos conhecidos. E também ela divide um segmento de reta ao meio, ela determina o ponto médio daquele segmento. Então, dado aqui um ponto A e um ponto B, eu quero determinar a minha mediatriz. Como é que eu vou pensar? Pensar da seguinte forma. Daqui, definir uma medida qualquer, ponta seca no A, e vou definir minha primeira circunferência. Quando eu tracei essa circunferência, eu encontrei todos os pontos que têm essa distância que a gente definiu do ponto A. Faço a mesma coisa
com a ponta seca agora em B. Defino aqui uma outra circunferência. Quando eu faço essa outra circunferência, elas se cruzam, determinando aqui 2 pontos. Estes 2 pontos são pontos que possuem uma distância igual. O fato de eu ter usado a mesma medida para definir as circunferências, eu tenho medidas congruentes entre eles. A partir do momento que eu pego meu esquadro e traço uma linha passando por esses 2 pontos, eu defino aqui a nossa mediatriz. E como nós falamos nas paralelas, nas perpendiculares, a notação correspondente a essa construção se dá em MTZ. Então, corresponde à mediatriz de um segmento. Nesse caso, eu ainda posso colocar MTZ, entre parênteses, do segmento AB. Caso eu queira definir o ponto médio de um segmento possível entre A e B, basta que eu una os 2 pontos. Pego o meu esquadro e ligo do ponto A ao ponto B. Quando a mediatriz toca o meu segmento AB, aqui sim se define um ponto médio, o meio do segmento. Por esse ponto está equidistante, ele possui uma mesma distância. E isso se define em qualquer ponto da minha mediatriz. Qualquer ponto que eu destacar sobre a minha mediatriz terá distância constante entre os pontos A e B. Falando um pouquinho agora da nossa bissetriz, né? A prima da mediatriz, vamos dizer assim. Só que nós tratamos a mediatriz entre pontos. Já a bissetriz nós vamos tratá-la com relação a semirretas, as retas concorrentes, né? Então eu tenho aqui um ângulo, um vértice V. Na construção de uma bissetriz, o que a gente faz? A gente divide um ângulo ao meio. Não somente divide o ângulo, como também a gente determina um grupo de pontos, um lugar geométrico, tal qual a mediatriz, que contém todos os pontos com a distância constante sempre de 2 retas conhecidas. Então tá aqui, ponta seca em V, tracei um arco. Quando eu traço esse arco, eu defini 2 pontos. 2 pontos que estão equidistantes de V. Desses 2 pontos, eu faço um processo semelhante à mediatriz agora. Eu penso neles como 2 pontos no plano distintos. E defino aqui uma distância, por exemplo, de A, do primeiro ponto até o segundo, né? Vamos nomeá-los aqui, chamá-los de 1 e 2. Do ponto 1 até o ponto 2, traço um arco. Do ponto 2 até o ponto 1 e traço um novo arco, gerando o terceiro ponto. E notem que, tal qual o ponto V, o ponto 3 também está equidistante aos pontos A e B. E aí, a partir do momento que eu pego o meu esquadro e traço uma semirreta de origem V, vértice, passando pelo ponto 3, eu estou definindo todos os pontos que estarão sempre à mesma distância de x e y, ou seja, dividindo o meu ângulo XVY em 2 partes congruentes. Como todos os outros, paralela, perpendicular, mediatriz, a nossa bissetriz determina-se como a notação as letras B, T, Z. Uma bissetriz correspondente àquelas 2 semirretas. No caso aqui eu posso defini-las como X e Y. É isso aí, galera. Estendeu? Então espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira hoje aqui, nas nossas construções. Isso tenha auxiliado você bastante em casa e que você divulgue aqui nosso canal, fale com a galera aí, jogue ele na rede e muito rock and roll para você. Até a próxima.